reprodução assistida no Brasil é feita principalmente em clínicas particulares. Na rede pública, são apenas 8 hospitais que fazem o procedimento em 4 estados e o Distrito Federal. Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. Assim, a fila de casais com problemas de reprodução à espera do tratamento é imensa. Veja na reportagem da TV Mackenzie. Priscila e Marcelo são casados há 6 anos e o desejo de ter um filho logo passou a fazer parte da vida do casal. A gente tem um monte de amigos que também têm 6 anos de casado. E eles estavam engravidando. Eu, caramba, Má, e a gente não tem filho? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade atinge de 8 a 15% dos casais. No Brasil, os convênios médicos não cobrem o tratamento, que tem um custo muito alto na rede particular. Pelo Sistema Único de Saúde, são atendidos apenas 2.000 casos por ano. E a espera por um tratamento pode chegar a 5 anos. É muito difícil, não tem. Eu procurei, só tem clínica particular para fertilização. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo está entre os 8 centros que oferecem o tratamento pelo SUS. Entre as técnicas utilizadas estão a inseminação artificial e a fertilização in vitro. São realizados cerca de 50 procedimentos de reprodução por mês. O coordenador técnico do Centro de Reprodução Humana acredita que a oferta de tratamento pela rede pública pode aumentar com a otimização dos atendimentos médicos. Nos falta um pouco de legislação mesmo, de lei, para regulamentar os processos, porque se é muito exame desnecessário e se indica muitos tratamentos muitas vezes desnecessários, isso vai ter um ônus, tanto na parte do custo para o convênio, como do serviço público. Simplesmente achar que a saúde recebe pouco dinheiro. Isso é verdade, mas também como esse dinheiro é aplicado. Pela internet, o casal encontrou uma clínica particular que oferece o diagnóstico de infertilidade gratuitamente, como parte de um programa de pesquisas. Os exames detectaram que Marcelo estava com uma produção reduzida de espermatozoides. Meu filho hoje está com 16 anos de um outro relacionamento e nunca me passou pela cabeça que poderia ter problema de infertilidade. Nem sempre os exames e o diagnóstico de infertilidade masculina são bem recebidos pelos homens. De acordo com especialistas, algumas culturas relacionam infertilidade com virilidade. Por conta disso, a doença já esteve mais relacionada com a mulher, que se submetia a mais exames. Teve esse certo preconceito, mas foi há muito tempo atrás. Isso já é uma coisa que já foi superada, porque a natureza é absolutamente democrática, né? Os casais que têm dificuldade de engravidar, 30% dessas causas são ligadas à mulher, 30% são ligadas ao homem, 30% a ambos e 10% a gente não consegue determinar. As causas da infertilidade podem estar relacionadas com fatores hormonais e também com o estilo de vida. A parte psicológica e a escolha por ter filhos mais tarde também podem dificultar a reprodução. Se a pessoa tem uma alteração psicológica muito intensa, ela vai ter liberação de algumas substâncias no organismo dela. Isso pode fazer com que a ovulação não ocorra de uma forma correta, mas as causas mais comuns de infertilidade masculina seriam aquelas que impedem a produção de espermatozoide, alguma coisa química, droga, medicamento, ou calor local, uma doença chamada varicocele pode aumentar o calor testicular e atrapalhar a produção e qualidade do espermatozoide. Priscila e Marcelo realizaram um tratamento de inseminação artificial e pouco mais de um mês depois da primeira tentativa, receberam uma boa notícia. Então, tô grávida, estou morrendo de dor, mas nunca tive uma dor tão feliz. Tô torcendo para vir gêmeos, viu? Mas se for um só, tá ótimo. Tô abobado, meu, ainda não absorveu, não caiu a ficha ainda, mas, nossa, tô muito feliz, muito feliz. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Isaac Yadid, diretor da Primórdia Medicina Reprodutiva. Você está convidado a participar com a gente dessa entrevista. Envie perguntas, sugestões, comentários e tire suas dúvidas sobre esse assunto. Os nossos contatos estão na sua tela. Dr. Isaac, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. E eu começo essa entrevista te perguntando o seguinte: quando é que um casal é considerado infértil? Após um ano e meio de tentativas, tendo relação no período fértil e essa concepção não ocorrer.
Lógico que isso também depende da idade da paciente, porque em pacientes com idades mais avançadas, não é para esperar um ano e meio. 6 meses já é de bom tom. E aí você deve procurar um serviço especializado. E essa coisa de que a infertilidade é uma coisa exclusiva da mulher, parece que caiu, né? Já caiu há muito tempo. O Sistema Único de Saúde também oferece esse tratamento para casais que desejam ter filhos, né? No entanto, o procedimento é feito apenas em 5 estados e 8 hospitais públicos. Como é que se amplia esses números? Eu acho que isso depende de uma política especializada para esse setor. Eu entendo que existam outras necessidades mais importantes, mais básicas, que não são oferecidas à população, mas isto, a parte da reprodução, também é uma área em que atrapalha a vida de alguns casais, dá muita ansiedade, gera muita ansiedade e, consequentemente, tinha que ter uma política mais abrangente. De que forma? Esses serviços todos que nós estamos ouvindo falar, que fazem os procedimentos, realmente têm uma capacidade limitada para poder fazer. E essa paciente que se submete a esse tratamento, por vezes, quando tem uma falha, tem que voltar ao final da fila para ser reinserida no novo tratamento. Se passarem 5 anos e ela já tiver uma idade, 35, 36 anos, se esperar 5 já vai para 40, 41. Compromete demais a chance de gravidez desse casal. Então, assim, de uma maneira ou de outra, se todos os serviços públicos pudessem oferecer serviço, facilitaria demais para esses casais. Em contrapartida, as clínicas privadas poderiam fazer uma parceria público-privada para poder oferecer a esses casais um tratamento e agilizar esse processo para que todo mundo pudesse ser atendido. Hoje o tratamento na rede privada é muito caro, né? Quanto é? Ele é caro, quer dizer, é caro para a população brasileira como um todo. Se fosse um tratamento de mão única, quer dizer, a apendicite se operou uma vez, está resolvido, tudo bem. Aqui não, aqui às vezes o paciente tem que ser submetido a mais de um tratamento, o que encarece realmente. Os tratamentos podem variar de 10 mil a 15 mil, 16 mil. É custoso, realmente é custoso. E tem o risco de não dar certo. Tem o risco de não dar certo. Depende do caso, depende da idade da paciente. Tem alguns fatores que interferem. Às vezes você tem que levar esse paciente, esse casal, a fazer mais do que uma tentativa. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Ronielson de Natal. Ele fez um espermograma e deu poucos espermatozoides móveis e imóveis. Qual a chance da mulher dele engravidar? Bom, precisa saber o que ele refere como poucos. Mas se tiver abaixo de um determinado nível, ele pode submeter a uma inseminação. Se ele tiver entre 7 milhões e 10 milhões de espermatozoides, com uma boa motilidade e com uma boa morfologia, ele pode se submeter a uma inseminação, não fertilização. Mas se tiver abaixo desses índices, a fertilização é o mais indicado. E doutor, quais podem ser as causas da infertilidade, tanto do homem quanto da mulher? Então, na mulher, o mais comum são as anovulações, as causas tubárias, os miomas. E na causa masculina, varicocele e, consequentemente, as baixas produções de espermatozoides. E também parece que as causas nos países mais pobres são diferentes dos países mais ricos, né? São diferentes porque as mulheres em países menos desenvolvidos acabam sendo submetidas a infecções de repetições e acabam comprometendo a trompa e, consequentemente, inviabilizando a sua gravidez. Em países mais desenvolvidos, as mulheres estão tendo filhos em idade mais avançada, consequentemente pagam um preço mais caro porque a idade avançou e a dificuldade em termos de qualidade ovular e produção ovular acaba ficando comprometida. Aqui no Brasil, muitos casais procuram esse tratamento? Bastante. A gente tem que levar em consideração que, em média, de cada 10 casais, 15 a 20% vão ter problema de infertilidade para o primeiro filho. E para um segundo filho, 10 a 15% de novo vão ter uma dificuldade. Então, se você levar isso em consideração numa população como a nossa, é uma gama bastante elevada. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Futura de hoje, doutor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. O Jornal Futura faz um breve intervalo, a gente volta já já. No próximo bloco, em Lajeado, Rio Grande do Sul, alunos da rede pública aprendem logo cedo que trabalho não é coisa de criança.